Fala pessoal, bom dia. Agora são 7h30 da manhã aqui. Eu já estou pronto para sair do Airbnb aqui em Lisboa. Acabou a minha tour por Portugal, mas a viagem continua lá no leste europeu. E agora eu vou sair para pegar meu voo para a Turquia, e é onde eu vou fazer conexão para daí então pegar um voo para Tbilisi, na Geórgia. Aqui em Lisboa, um clássico céu nublado, mas não tá chovendo. E também não tá frio, tá fazendo 18 graus. Bom, acho que eu peguei tudo que eu tinha pra pegar. Deixa eu dar uma olhada aqui nos armários. É isso. Tudo certo. Vou chamar um Uber aqui, um Bolt, e seguir viagem. E apesar de não estar frio, coloquei já essa blusona aqui, porque primeiro eu vou precisar dela na Geórgia. Segundo, porque ela é pesada, então eu não vou colocá-la na minha mala, que já tá bem lotada. Hora de encarar aquela escadaria ali com mala. Vai ser ótimo. Pois é, mais uma vez indo para o aeroporto de Lisboa. O caminho é super tranquilo, com pouco trânsito, leva menos de 30 minutos. Uma vantagem de ter o aeroporto inserido na cidade. Depois de um check-in bem demorado, despacho de bagagem e aquele raio-x hoje até que tava tranquilo pelo menos, passei. Nossa, é muito chato viajar com mala despachada. É o dobro de trabalho. Tô acostumado a fazer só voo doméstico com mala de mão, aí quando tem que despachar mala, nossa, é uma grande confusão. Agora, como eu vou finalmente sair da União Europeia, eu tenho que passar no guichê do Tax Free para pegar o meu reembolso dos impostos, que aqui você consegue de volta. Porcentagem, claro, quando você está deixando a União Europeia. Tem esses guichês ali em que você leva os comprovantes que você pega nas lojas, claro, quando você compra com seu passaporte. E aí você consegue reembolso de parte do valor do imposto da compra. Isso fica bem antes da saída aqui do Duty Free. Porque antes de você passar no guichê, você tem que passar aqui na parte da alfândega, porque eles precisam carimbar os papéis e talvez eles possam perguntar o que você está levando, pedir para mostrar. Ano passado não pediram nada, eu só cheguei aqui, entreguei os papéis, eles carimbaram e aí você vai ali no guichê para pegar o seu reembolso em dinheiro. Prontinho, dinheiro na mão, tirei o casaco já porque tá muito quente. Passando aqui pelo Duty Free, vou tentar ir na sala VIP porque acho que ainda faltam aí 2 horas para o meu voo sair. O embarque ainda não começou, já tem portão, mas ainda não tem previsão para começar. Então vou subir no lounge ali. O aeroporto de Lisboa tem 2 salas VIP no piso superior. Uma delas é a da ANA, que permite o acesso com determinados cartões, e a outra é a sala da TAP, exclusiva para quem vai voar com a companhia. No meu caso, entrei na sala da ANA usando o cartão com Lounge Key. Tinha uma pequena fila para entrar, mas não demorou mais que 10 minutos, porém a sala já estava bem cheia e com poucos lugares disponíveis, apesar de ser bem grande. A sala da ANA conta com várias áreas de descanso, internet livre e até duchas, porém esse serviço tem um custo à parte. As opções de comidas não eram muitas, tinham alguns pães, sanduíches, salgados, mas nada com muita sustância, talvez por conta do horário, já que era bem cedo. Já para beber tinha suco, refrigerante, café, cerveja, vinho e até espumante. Confesso que o espaço não me surpreendeu, mas pelo menos tinha uma vista panorâmica para a pista do aeroporto. E depois de tomar café da manhã, hora de seguir viagem porque o horário do embarque já estava próximo. Como Geórgia, né, e a própria Turquia não ficam na União Europeia, aqui dentro do terminal tem um outro acesso, né, uma saída específica para você pegar voos fora do espaço Schengen, que são os países que não fazem parte aqui da União Europeia. Então eu preciso passar pelo controle de passaporte para pegar o meu voo. Todos os voos para fora da União Europeia ficam nessa área após o controle de passaporte, então se você quer usar a sala VIP da ANA, lembre-se de não ir direto para a área internacional. A aeronave da Turkish tinha acabado de pousar e estava taxiando. Como o embarque foi remoto e o aeroporto de Lisboa é enorme, pude ver várias aeronaves bem de perto, incluindo esse 787 da Latam que iria para o Brasil. O embarque foi remoto e eu acho que é a minha primeira vez embarcando pela porta traseira de um avião. Nunca tinha acontecido. O voo acabou atrasando um pouco, estava previsto para sair às 11h35, mas só saiu mesmo quando já era meio-dia. Tive a sorte de pegar um assento com janela porque eu amo ver Lisboa de cima. O voo entre Lisboa e Istambul tem 4 horas de duração e sobrevoa diversos países no caminho. A Turkish Airlines é uma excelente companhia aérea e não tenho do que reclamar do serviço de bordo. Mesmo na classe econômica, a refeição que serviram no almoço estava bem completa e muito gostosa. Por
Por ser um voo razoavelmente longo, deu tempo de assistir bastante coisa dentro do avião, mas o que eu mais gosto desse voo para a Turquia é que por conta da distância e da diferença de fuso horário, é possível ver o entardecer num piscar de olhos, quase como uma viagem no tempo. Deu até para ver um pouco da Bulgária lá de cima, estando a mais de 10 mil metros de altura. Por fim, quando o avião já estava para pousar em Istambul, já era noite por lá. E aqui estou no aeroporto de Istambul. Esse aeroporto é lindo, ele é gigantesco, se eu não me engano é um dos maiores aeroportos do mundo. Passei por aqui em 2021, eu fiz uma conexão aqui justamente indo para Geórgia. E agora eu preciso me encontrar, porque tá longe ainda do meu horário de embarque. Provavelmente vou para algum lounge, só que esse aeroporto é tão gigantesco que eu não sei onde ficam as coisas aqui. Então vou tentar dar uma volta aqui, me encontrar, descobrir também onde é que vai ser o embarque do meu voo. Bora andar. Sobre o voo foi tudo muito tranquilo. 4 horinhas de voo. Meio cansativo, mas foi bem de boa. O legal de pegar esse voo, curioso, é que você sai lá da Europa mesmo, sei lá, eu saí no caso era perto do meio-dia, cheguei aqui às 7 da noite e você vê o dia passando assim 4 horas pela janela do avião, é muito doido. E a noite de 45 e ainda não tem informação nenhuma de portão porque tá longe. O aeroporto de Istambul é um dos maiores e melhores aeroportos do mundo. Inaugurado em 2018, esse aeroporto tem capacidade para receber mais de 150 milhões de passageiros por ano, e isso porque ele nem está totalmente pronto. Por estar localizado entre a Europa e a Ásia, o aeroporto de Istambul funciona como um hub que conecta o Ocidente com o Oriente. Atualmente são mais de 350 destinos operados aqui. E o que não falta são lojas de grife, tem todas que você imaginar nesse aeroporto. Ele também conta com vários restaurantes, cafeterias e áreas de descanso. E claro que eu não deixaria de ir na sala VIP, e eu escolhi o Iga Lounge, que aceita acessos com Lounge Key. Esse lounge enorme tem mais de 5 mil metros quadrados, com capacidade para 650 pessoas. Deixei minha mala e mochila no armário e fui tomar um banho, já que está incluso no acesso. Nossa, eu tô tão feliz de tomar um banho. Desde as 6 da manhã acordado, deu uma rejuvenescida que deu um ânimo. E tem de tudo mesmo para fazer aqui nessa sala VIP. Ela tem seu próprio duty free, terraço, mesa de sinuca, bares completos e claro, buffet à vontade. Aproveitei para jantar e comi arroz com frango, mas vale lembrar que o cardápio muda de acordo com o horário do dia. Depois fui para uma das áreas de descanso e aproveitei para literalmente recarregar as energias. Eu fiquei sentado aqui, tomei água, comi. Deu para descansar muito porque eu acordei cedo, então foi ótimo esse tempo que eu passei aqui. Essa sala é incrível, ela é muito boa, foi super útil ter vindo para cá. E agora já saiu o portão de embarque do meu voo, eu preciso achar ele, porque ainda o embarque não começou, mas nas telas já tá falando para ir pro portão. Então, como aqui é gigantesco, eu já vou sair da sala VIP e encontrar o meu caminho, porque já já estarei na Geórgia. Esse lounge daí é realmente uma parada obrigatória para quem tem uma escala longa em Istambul, mas como já estava quase na hora do meu voo, peguei minha mala e fui procurar o portão de embarque. Para vocês terem uma ideia do quão grande é o aeroporto, eu levei exatamente 20 minutos para sair da sala VIP e chegar no meu portão de embarque. O embarque foi bem pontual, a Turkish não costuma atrasar muito. O voo estava bem lotado e dessa vez não consegui pegar assento na janela. São 2 horas de voo de Istambul até Tbilisi, então o jeito foi se distrair com o mapa de voo e, claro, mais séries. Mais uma vez, o serviço de bordo da Turkish é bem decente, eles serviram um jantar completo com macarrão, vinho, pão e sobremesa. E eu gosto muito de voar com eles por conta disso. Cheguei e agora é passar pela imigração. Gamarjoba. Bom, já passei da imigração, foi extremamente fácil. Eu literalmente cheguei lá, dei meu passaporte, carimbaram, não me perguntaram nada. E eles carimbaram justamente nas páginas que eu já tinha carimbo dos anos anteriores aqui da Geórgia. Então, é isso, foi super tranquilo. Agora é só pegar minha mala aqui, chamar um Bolt, que aqui não tem Uber, e
ir pro Airbnb. O aeroporto de Tbilisi fica um pouco afastado da cidade, cerca de 30 minutos de carro, e como eu esperava, estava muito frio, fazendo quase 0 graus, mas isso não me impediu de ficar na rua uns minutinhos para matar a saudade da Geórgia. Gamarjoba, estou na Rustaveli, na Chota Rustaveli. Tá chovendo aqui, mas nem a chuva vai me impedir de vir aqui ver essa avenida, olhar ela pessoalmente mais uma vez na Chota Rustaveli. Chovendo 4 graus, tá frio, mas tô muito feliz de estar aqui de volta. Cheguei aqui e já dei de cara com a Rustaveli fechada, inclusive porque eles estão arrumando a decoração de Natal, então tem polícia ali. Aí o Uber teve que dar uma... Uber não, Bolt teve que dar uma super volta para chegar até o Airbnb, mas deu tudo certo. Coisas da Geórgia, coisas de Tbilisi. A minha maior felicidade, com certeza, é estar no Airbnb em que eu fiquei aqui na Geórgia, quando eu vim pela primeira vez em 2021. E é muito estranha a sensação, porque ele tá exatamente igual. Tá tudo no mesmo lugar, o cheiro do apartamento é o mesmo, então... Nossa, muitas memórias ao voltar aqui. Não, eu me imaginei voltando várias vezes para Geórgia, mas não necessariamente neste apartamento aqui. Mas é isso, depois de mais de 12 horas viajando, eu vou descansar um pouco. E eu não quero nem ficar dormindo o dia todo, porque eu vou ficar pouco tempo aqui na Geórgia, então eu preciso aproveitar esse pouco tempo que eu tenho. Mas é isso, eu volto em breve com um vídeo especial sobre Tbilisi. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau.